Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um culto de celebração. Sejam muito bem-vindos a esse momento. Nós não estamos juntinhos, mas vamos aproveitar aí. E começando aqui, eu já quero compartilhar algo, que esses dias a gente tem vivido dias de notícias boas, notícias ruins ao mesmo tempo, E fica lá em Jó, capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: Em seguida, Jó tomou a palavra e respondeu: Já ouvi muitas palavras semelhantes a estas. Sois todos uma lástima como encorajadores. É até engraçado, Porque Jó, diante de toda a história que ele estava vivendo, os amigos dele estavam falando para ele assim: Cara, confessa logo teu pecado, porque tu pecou em alguma coisa para estar passando por isso. E Jó sabia que quem ele era, ele sabia como ele estava a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus. Ele falou assim: gente, eu tô passando por dificuldade. Em vez de vocês me encorajarem, vocês estão me deixando mais para baixo, Então que a gente não possa ser essas pessoas que desencorajam as outras, mas que a gente possa entender que esse é o momento da gente estar juntos, sabe? A unidade vai fazer toda a diferença dentro da nossa família. A gente, como igreja local, a gente vai conseguir passar por isso através de muito encorajamento, através da nossa fé, através da gente estar dando força um para o outro, Então que a gente não possa estar compactuando com essas notícias onde otimizam ainda mais, sabe, o que tem acontecido de ruim, mas que nós possamos lembrar todos os dias que existe um Deus por nós, Ele está guerreando a nosso favor e que Ele está conosco sempre, sempre, Então, falando sobre todas as pessoas que têm semeado na casa do Senhor, todas as pessoas que têm nos ajudado a manter as despesas local da nossa igreja. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de Jesus também pela sua fidelidade, pelo seu amor para com o reino, E você que ainda não teve essa oportunidade, semeie na casa do Senhor, você vai ser muito abençoado e você vai entender ainda mais a grandiosidade do amor de Deus e a bondade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então que nós possamos orar agora, Feche os seus olhos aí, você que está com sua família, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento. E daqui a pouco nós vamos ter a nossa palavra de Deus aí, tá bom? Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada, Jesus, porque a nossa fé tem sido aperfeiçoada em Ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, Senhor. Então, Deus, que nós possamos, Senhor, tomar posse todos os dias da alegria do Senhor que está dentro de nós. Que nós possamos ser encorajadores, que nós possamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, agradecer a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Nos dá força para que nós possamos continuar de pé, continuar lutando, Pai, e amando uns aos outros, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Olá, queridos e amados irmãos em Cristo, tudo bem? Nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar com você a respeito da palavra de Deus, e eu creio que Deus vai estar trabalhando na nossa vida nesse dia tão maravilhoso, que Ele está falando no nosso coração, está nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender nesse tempo. E hoje é um dia muito especial, é um dia que eu creio que Deus falou no nosso coração, o coração da nossa liderança, e nós vamos estar assim conversando com você a respeito de um tema que eu creio que vai edificar a sua vida, que vai fortalecer o teu coração nesse tempo e que vai te conduzir à mudança de mentalidade, a um tempo totalmente diferente na sua vida. Amém? Nós vivemos hoje um mundo assim que caracteriza muito pela primeira impressão é a que fica, A grande parte das nossas influências, elas vêm de um ambiente muito fantasioso, Nós podemos observar isso em quase tudo. Por exemplo, você vê as propagandas, você vê os filmes, a internet, a televisão, o jogo de luzes, os efeitos, tudo isso tenta influenciar dentro de nós, Um mundo meio fantasioso, ilusório. E eu creio assim que Deus, Ele quer nos mostrar uma realidade diferente, Ele quer nos mostrar a sua realidade. Então tudo isso influencia
as nossas expectativas, né? Eu estava falando esse dia, existe algo mais fantasioso do que o casamento, né? O casamento é algo assim, é construído muitas vezes, a noiva sonha com aquele momento, o noivo, né? Eles preparam algo e isso é até necessário, né? Interessante se fazer, mas a realidade é outra, né? Quando você passa para viver o casamento, você vai ver que a realidade é totalmente diferente, né? Você tem que realmente aprender coisas novas que muitas vezes não tem a ver, e às vezes vem a frustração, né, de que a sua expectativa não foi suprida. Então, queridos, eu creio assim que Deus, Ele quer nos levar para um tempo novo, e para isso nós vamos entender que existe pelo menos duas perspectivas existentes hoje na nossa vida. Uma é a expectativa que eu crio dentro de mim, né? E isso acaba influenciando as minhas decisões. E a outra é a realidade bíblica, é a realidade de Deus, é aquilo que Ele quer para a minha vida, né? Então, por isso, o tema da nossa palavra de hoje é esse aí, a expectativa do homem e a realidade de Deus. Nós vamos procurar entender, né, quais são as expectativas que nós temos alimentado dentro de nós e qual é a realidade que Deus quer transformar a nossa vida, que Deus quer colocar sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então, eu queria começar com um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 16, a partir do verso 10. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então nós fazemos nossos planos, nós andamos uma vida muitas vezes pelas nossas expectativas, pelos nossos projetos, mas muitas vezes, né, nós vamos precisar estabelecer alguns princípios para que essa realidade das nossas expectativas seja comparada, seja igualada à realidade de Deus para a nossa vida. Eu creio, querido, que Deus quer falar ao nosso coração nesse dia, que Ele quer nos ensinar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quanto mais tempo, né, eu tiver na presença do Senhor, mais eu verei o agir dele na minha vida. Quanto mais tempo eu dedico, quanto mais tempo eu busco, quanto mais tempo eu me aproximo dele, mais eu verei o sobrenatural dele agindo na minha vida. A segunda coisa, querido, nossos planos, os nossos sonhos, eles precisam ser alinhados com a resposta de Deus. Todas as vezes que nós fomos frustrados, é porque nós não perguntamos antes para Deus. E muitas vezes nós perguntamos, mas não entendemos a resposta. Então a primeira oração, eu creio que seja: Senhor, abre os nossos olhos, esclarece dentro de nós os teus sonhos, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quando nós fazemos isso, querido, não tem como dar errado. A terceira coisa, a nossa expectativa, ela sempre precisará ser confrontada com a realidade de Deus. É aquilo que o versículo diz. O nosso coração, ele faz plano. O nosso coração, ele sonha. O nosso coração, ele fantasia coisas. Mas a realidade, a resposta mesmo, ela vem do Senhor. Não existe uma resposta melhor para a nossa vida do que aquela que vem da parte do Senhor. Nós vivemos um tempo que essa resposta, ela precisa ser evidenciada através das nossas atitudes, através das nossas reações. Elas precisam ser evidenciadas, querido. E a quarta coisa, o Senhor, Ele nunca nos deixou sem revelação, sem a lucidez dos seus planos. O Senhor nunca nos deixou sem resposta. E a resposta está exatamente nele, em quem Ele é. A resposta está na sua palavra. A resposta está para aqueles que o buscam de todo o coração. E para nós buscarmos a Deus, eu sei que você já sabe, nós precisamos estar vazio de outras coisas. Então, para isso, nós precisamos saber de onde nós estamos alimentando os nossos olhos, de onde nós estamos alimentando o nosso coração, o nosso espírito, as nossas expectativas, os nossos anseios. Então a fonte é Jesus. Querido, existe na Bíblia alguns momentos em que se criou uma expectativa sobre Jesus,
e depois fosse se deparar que a realidade era exatamente outra. Você quer saber um exemplo? Por exemplo, os judeus, né? Os judeus, eles esperavam um Jesus como? Um Jesus triunfante, um Jesus assim, um libertador do povo, um Jesus que tomaria o trono, um Jesus que libertaria o povo através da espada, da luta, da guerra, né? Mas a realidade foi outra. A realidade é que Jesus diz lá em João, no capítulo 18, a partir do verso 36, Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, querido, a realidade de Deus, até mesmo a respeito de Jesus, era outra. Então nós temos assim o costume de confundir as nossas expectativas, os nossos anseios com a realidade de Deus. Então, meus irmãos, eu creio que nesse tempo Deus quer colocar no nosso coração, sobre a nossa vida, a sua realidade, para que nós possamos enxergar e ouvir com clareza, e a partir daí as nossas decisões, as nossas atitudes, elas serão transformadoras. Elas serão mudadas, elas serão refeitas. Talvez esse é o grande momento que Deus quer causar na nossa vida, o grande impacto que Deus quer causar hoje na nossa vida. É o momento em que nós vamos alinhar os nossos anseios com a realidade daquilo que Deus quer para a nossa vida, porque Deus não tem expectativa, Deus não tem anseio, Ele não fantasia as coisas, Ele tem uma realidade bíblica para a nossa vida, Ele tem uma coisa chamada verdade. A verdade é totalmente diferente de expectativa. A expectativa, ela provém de nós. A expectativa, ela provém do nosso coração, e nós podemos transformar uma expectativa que está relacionada à ansiedade com a expectativa que vem relacionada à fé. Quando a nossa expectativa se transforma em fé, nós começamos a acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor irá realizar. Querido, existe uma outra expectativa interessante, que é a expectativa que Pedro criou sobre Jesus. Se você for estudar o contexto da vida de Pedro, aquilo que ele esperava sobre Jesus, ele queria trazer aquela agressividade ali para o momento em que Jesus estava tendo ali com a comunidade. E muitas vezes você vê um Pedro revoltado com as coisas. Então Pedro, o que Pedro espera? Um Jesus gladiador, né? Um Jesus revolucionário, um herói de guerra, nós diríamos nos tempos de hoje, né? Mas a realidade foi outra. Sabe qual foi a realidade de Jesus? É que Jesus disse assim, olha, lá em Mateus 26, a partir do verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. 52. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, querido, a realidade de Jesus é que ele não queria puxar da espada, que Jesus não queria lutar a luta desse mundo, mas ele veio para cumprir um propósito, e esse propósito ele precisa ser o combustível da nossa vida hoje, né? Nós não estamos aqui para lutar contra o mundo, para lutar contra os poderes desse mundo, para lutar contra os governos, para lutar contra os criminosos, mas nós estamos aqui para lutar aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração e nós aceitamos. Então é uma luta que envolve espiritual, e claro que isso impacta diretamente na nossa vida aqui nessa terra. Então as nossas decisões, querido, precisam ser alinhadas com o coração de Jesus, aquilo que Jesus queria mostrar. E veja bem, Pedro não morreu nessa realidade. Ele, ao longo da sua vida, ele foi entendendo aquilo que Jesus queria trazer à tona, aquilo que Jesus queria evidenciar ao mundo, né? Então Pedro, ao final da sua vida, ele se alinha completamente ao projeto original de Jesus para ele, né? Então nós precisamos, ao longo da nossa vida, fazer com que a nossa caminhada ela seja alinhada a essa realidade de Deus. Eu tenho 3 perguntas
que eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você não precisa responder agora, mas eu peço que você reflita sobre essas 3 perguntas, tá? A primeira pergunta: qual a sua expectativa para a sua vida? Como andam as suas expectativas nesse momento para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida daqueles que você tem influência direta? A segunda pergunta: você está disposto a confrontar as suas expectativas com a realidade de Deus? Você está disposto a abrir mão daquilo que você tanto deseja nesse momento para ouvir aquilo que Deus quer trazer para a sua realidade, para a realidade da sua vida? A terceira pergunta, querido: você renunciaria às suas expectativas e anseios pela realidade de Deus? Nós não podemos nos apegar a 2 coisas. Nós não podemos nos apegar a uma natureza humana somente e nos apegar ao mesmo tempo com a realidade de Deus. Nós vamos precisar aos poucos ir deixando de lado as nossas expectativas e anseio, muitas vezes abrindo mão de certas coisas que nós chamamos de renúncia, para que a realidade de Deus ela comece a entrar na nossa vida, para que a realidade de Deus ela comece a ser transformadora dentro de cada um de nós, querido. Então, veja bem, lá em Jeremias é muito esclarecedor, preste muita atenção nisso. Lá em Jeremias, no capítulo 29, do verso 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meus irmãos, existe um pensamento de Deus a nosso respeito. E qual é o nosso pensamento a respeito de Deus? Nós precisamos ter uma disposição a mais para nos apegar à realidade de Deus hoje. Nós precisamos ter um coração totalmente voltado para o coração de Deus. Nós precisamos que Ele seja o centro da nossa vida e não o contrário, né, querido? Então, somos nós que estamos caminhando na direção dele. Somos nós que precisamos fazer a sua vontade. Somos nós que precisamos entender tudo isso que Ele está nos propondo hoje nesse tempo tão precioso. Somos nós que precisamos alinhar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, nossos desejos com a realidade de Deus. Porque é essa realidade de Deus, é ela que vai vencer no final, é ela que vai ser abundante na terra, né? As nossas vontades elas não vão muito longe, as nossas expectativas elas não vão muito longe, mas a realidade de Deus ela acontecerá, né? No tempo determinado por Ele vai acontecer. Então, se nós nos alinharmos a essa vontade perfeita de Deus, certamente nossa vida terá sucesso em todo momento, né? Tanto nos momentos difíceis como nos momentos abundantes, momentos bons. Mas nós precisamos alinhar isso com a vontade de Deus. As nossas decisões, elas precisam ser tomadas a partir de então, a partir da realidade de Deus para a nossa vida. Queridos, é hora de nós alinharmos essas expectativas com a realidade de Deus. É hora, querido, de nós colocarmos a realidade de Deus acima das nossas expectativas. Nós colocamos muitas vezes nossas expectativas em coisas, em pessoas, em sonhos, né? Mas é o momento de nós deixarmos que a vontade de Deus ela corra o seu percurso natural, né? O seu percurso natural que na verdade é sobrenatural sobre a nossa vida. A realidade de Deus ela já está sobre a nossa vida, sobre esse mundo. Então nós precisamos compreender, nós precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor no nosso coração e dizer: Senhor, sim, nós queremos que a Tua realidade, que a Tua verdade ela prevaleça sobre a nossa vida. E por mais que eu tenha sonhos e expectativas, eu tenho certeza que os Teus sonhos, que a Tua realidade, que a Tua palavra, que as Tuas promessas são melhores do que
tudo aquilo que eu tenho sonhado e tenho almejado para a minha vida e para a vida da minha família. E querido, existe um link perfeito entre tudo isso, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nesse momento ele está nos convencendo daquilo que nós precisamos transformar na nossa vida, que nós precisamos mudar. Talvez hoje nós temos tanto tempo para refletir sobre a nossa vida e nós precisamos fazer isso. Muito mais do que palavras, Deus deseja que o nosso coração ele comece a viver essa realidade a partir mesmo de dentro de nós, porque isso vai externar para todo o nosso meio. Então, a partir de agora, alinhe as suas decisões, alinhe as suas atitudes com a realidade bíblica, com a realidade de Deus. O Espírito Santo quer trazer sobre nós nesse tempo algo chamado reconciliação, que é essa volta à busca profunda e sincera pela vontade de Deus, queridos. Então, se hoje, nesse dia, você sente que é o momento, comece a colocar a sua vida na presença do Senhor. Comece a voltar com tudo que você tem para a presença do Senhor. Esse é o momento necessário, esse é o momento oportuno para que isso aconteça. Eu gostaria de orar com você nesse momento que está aí na sua casa. Reúna com as pessoas que estão aí, chame a atenção de todos para que nós possamos orar a palavra de Deus nesse momento, para que essa realidade ela venha sobre cada um de nós. Amém, queridos? Então, veja bem, feche seus olhos nesse momento aí onde você está. Pai, nós sabemos que nós temos muito para fazer, nós sabemos que nós temos muito ainda que refletir sobre a nossa vida, e eu creio, Senhor, que nesse dia o Senhor está nos dando oportunidades de alinhar o nosso coração com o teu, as nossas expectativas com a tua, e eu creio, Senhor, que o Senhor é suficiente para cada um de nós, que a tua palavra ela é viva e eficaz e que ela vai cumprir exatamente aquilo que ela foi determinada para cumprir, que o teu Espírito é aquele que convence, é aquele que nos mostra aquilo que precisa ser transformado e até mesmo nos ajuda a alcançar essa transformação. O Senhor tem sido nesses tempos aquele que nunca nos abandonou, aquele que enxuga as lágrimas daqueles que sofrem, aquele que tem sido o remédio para esse mundo. Senhor, nós desejamos nesse momento que a tua realidade venha sobre nós, que o teu governo venha sobre a nossa vida e que a nossa vida já não seja mais a mesma depois desse tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós determinamos uma cura muito mais do que apenas de doenças, mas uma cura na nossa alma, no nosso espírito, e que esse tempo não passe sem que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Em nome de Jesus, eu te peço nesse dia, Pai, e te agradeço porque nós cremos que tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Querido, fique com Deus, fique na paz do Senhor, tenha o seu coração cheio de alegria. Eu queria encerrar com essa observação aqui nesse momento, né? Se as suas expectativas, somente elas, estiverem conduzindo a sua vida, nunca, jamais haverá espaço para que Deus venha te surpreender. Para que Deus nos surpreenda, nós precisamos abrir mão das nossas expectativas, porque os sonhos dele para nós são muito melhores do que os nossos. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Grande abraço.